PIB, por exemplo, no produto, de tudo que um país produz, eu diria que 30% a 40% são as grandes corporações e a grande maioria são os pequenos e os médios e pequenos. A necessidade do aproveitamento de toda essa mão de obra que vem aparecendo, que num primeiro momento, como eu disse, a primeira justificativa seria abaixar custos, os custos que a gente chama de custos, que são os direitos trabalhistas, pode gerar uma maior competitividade. O que acontece é o seguinte, nós estamos vendo que as empresas que têm aqueles níveis de estrutura industrial conservadora, como ela vinha ocorrendo muito hierarquizada, elas estão perdendo mercado. E as empresas que estão mais abertas a ter os seus níveis decisórios de produção compartilhados com outras estruturas de conhecimento, elas estão tendo maiores vantagens competitivas. Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras aqui no portal RMS News, por meio da nossa TV streaming na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Pela quarta vez em 2024, o estado de São Paulo alcançou um recorde no cenário do empreendedorismo. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, registrou em setembro o maior saldo líquido mensal de empresas abertas desde o início da série histórica em 1998, com 21.663 novas empresas. Esse resultado representa um aumento de 7,7% em relação ao recorde anterior que havia sido alcançado em agosto de 2000, com 20.107 empresas. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na nossa bancada. E qual é a análise que se faz desta informação, Alberto? Satisfação. Satisfação, Oliveira, amigo do RMS News. É sempre uma satisfação estar aqui. Bem, esse é um tema bem simples, mas simples ele pode ser complexo, Oliveira. Então, eu diria que a minha opinião não é a supremacia, né? Não pode representar a opinião de todos, mas trata-se de uma opinião também. Eu diria que um dos pontos de vista que baseiam a minha análise é o seguinte conceito, que existem grupos aí de estados ou governos que se comportam de forma democrática, onde a gente entende que o fim do Estado é a promoção e a manutenção do bem comum, né? Onde todos os meios que constituem aí o Estado trabalham em conformidade com a vontade daqueles que elegeram, né? Que a gente chama que é a vontade geral do povo, do público eleitor, que é a democracia. Há também aqueles governos que nós chamamos de mais autocráticos, onde o Estado se comporta no fim em si mesmo, né? Onde o engrandecimento do Estado subordina toda a convivência e a dignidade das condições de vida do homem e às vezes, o governo se utiliza, né, se serve do Estado. E como foi posto na própria descrição aí da pauta, né? O São Paulo na direção certa é um plano de governo que reúne ações voltadas para a modernização da máquina pública estadual, ou seja, modernização da máquina pública. São medidas que visam maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento. O que acontece? Quando se gera a maior capacidade de investimento e a população entende que o Estado não é perdulário, né, e a vontade de realizar ela se sobrepõe, a iniciativa privada é naturalmente incentivada. E isso gera esse aumento de abertura de empresas
que também a sua grande parte, eu acredito, que é como nós, como eu e você, que são pequenas empresas que estão aí para prestar serviços para corporações maiores, né? E isso ocorre por quê, Oliveira? Porque também está existindo a consciência de que o sucesso está na coparticipação de diversos atores aí e parcerias em diversas empresas. Ou seja, isso faz com que haja um compartilhamento do conhecimento e faz que surja aquilo que a gente chama de pejotização. Então, muitas vezes, no primeiro momento, todo mundo fala que a pejotização é um veículo para se diminuir custos trabalhistas, mas, por outro lado, ela também gera valor agregado através do conhecimento, da troca de conhecimento dessas empresas que estão cooperando no conjunto. Então, a gente espera que cada vez mais empresas estejam trabalhando de forma cooperada, empresas grandes, pequenas, médias, e isso muda o método de produção industrial que a gente entende com aquele método hierarquizado. Então, aquela hierarquia onde o comando e as decisões partem de um ponto, de um núcleo central. Ou seja, a partir do momento que as decisões de produção elas passam a ter vários níveis que trabalham em cooperação, inclusive a mudança e a evolução dos produtos geram uma maior longevidade dos produtos. E o que acontece? Os bens tangíveis, os bens intangíveis, eles que são os bens do conhecimento, acabam sobrepujando os bens materiais. Então, essa é uma nova realidade do mundo globalizado e que cada vez mais profissionais vão estar inseridos nesse contexto. Alberto Casson, especialista em marketing e inteligência de mercado. Alberto, você, antes da gente entrar no ar, praticamente um dia antes, a gente manda ali mais ou menos algumas dúvidas que a gente tem sobre o contexto. Você viu que eu coloquei você já no ar e não fui para o provocativo porque eu queria entender justamente a visão geral. Agora eu vou colocar também os provocativos daquilo que o cidadão faz no dia a dia. Tá aí o governo dizendo, né, mostrando, e é realidade, o número de empresas que, através da JUSESP, ou seja, só aparecem esses números quando há abertura de empresas. Inclusive, o próprio governo federal, que que tem um perfil um pouco diferenciado desse conceito liberal, né, o diferenciado desses valores liberais, também fez algumas adaptações nos últimos tempos, eu vi, para medir a questão de abertura de empresas, de MEIs, né, de microempreendedor individual, como ocupação em mercado de trabalho. E houve um questionamento também naquele momento, dizendo, mas espera um pouquinho, esses MEI, eles estão abrindo porque eles querem empreender de fato ou porque eles não têm uma outra oportunidade no mercado de trabalho e são obrigados a abrirem uma empresa para a sua sobrevivência? Então, eu mandei para o Alberto aqui ontem o seguinte questionamento. Primeiro, qual o perfil dessas empresas? São físicas ou virtual? Porque nos antigos centros comerciais das grandes, médias e pequenas cidades, se você observa aqui em Sorocaba mesmo, nas últimas décadas o fechamento de lojas e prédios que abrigavam empresas de pequenos a grandes empreendimentos comerciais e empresariais. Essa é uma questão que eu coloquei para o Alberto. A outra questão que eu coloquei é o capital injetado. É tudo provocativo, né? Para o Alberto desenvolver a sua ideia. O capital injetado para a abertura dessas empresas é proveniente de grandes investimentos nacionais e internacionais ou de rescisão trabalhista de pessoas desempregadas que não conseguem mais colocação no mercado de trabalho e que, para sobreviverem, abrem um CNPJ e o governo
usa estes números recorde para maquiar um cenário não positivo como se anuncia. E quando eu coloco o governo, coloco os dois, por isso que eu já citei o exemplo do governo federal que tem usado essa metodologia, né? E agora o governo estadual também, e que são de duas vertentes ideológicas diferenciadas, Alberto. Olha, Oliveira, todas essas realidades que você colocou, elas existem. Obviamente existem pessoas que ficam fora do mercado de trabalho, mas contém conhecimento daquela ação, daquele trabalho que eles realizaram. Então, existem muitas pessoas que se mantiveram atualizadas com relação aos meios de produção e tudo mais. E essa é uma verdade. Muitas pessoas que perdem os seus empregos se lançam na expectativa de que surjam oportunidades novas de trabalho aí. E o que acontece, a realidade que nós temos hoje em dia é que no PIB, por exemplo, no produto, de tudo que um país produz, eu diria que 30% a 40% são as grandes corporações e a grande maioria são os pequenos e os médios e pequenos. A necessidade do aproveitamento de toda essa mão de obra que vem aparecendo, que num primeiro momento, como eu disse, a primeira justificativa seria abaixar custos, os custos que a gente chama de custos, que são os direitos trabalhistas, pode gerar uma maior competitividade. O que acontece é o seguinte, nós estamos vendo que as empresas que têm aqueles níveis de hierarquia, de estrutura industrial conservadora, como ela vinha ocorrendo muito hierarquizada, elas estão perdendo mercado. E as empresas que estão mais abertas a ter os seus níveis decisórios de produção compartilhados com outras estruturas de conhecimento, elas estão tendo maiores vantagens competitivas. O que cabe ao Estado é perceber que isso está acontecendo e promover a capacitação de todas as pessoas para que, a nível de educação, de ciência e tecnologia e de saúde, promover para que possa haver esse ganho, para que essa mudança seja exitosa. E um dos fatores que eu citaria também é o fato de não termos um Estado perdulário, ou seja, nós entendamos que o Estado, os investimentos estatais, que são baixos, né, por assim dizer, eles geram benefícios e aumento de impostos, e com isso gera a própria economia. Então, não basta, às vezes nós temos a impressão que basta só pejotizar, virar uma empresa que sai, que vai ter sucesso. Não, muitas empresas acabam sucumbindo, mas o Estado pode ajudar muito e a capacitação vai depender de cada um também. É uma tendência? Sim, é uma tendência, a cooperação é uma tendência, como a gente diz assim, no meio, as franjas de rentabilidade, elas são ganhas, né? O tempo de vida do produto aumenta mais, à medida que as decisões elas são compartilhadas em vários núcleos de produção, diferentemente daquele, como eu disse, daquela hierarquização tradicional que tem, onde a decisão sai apenas de uma cadeira, onde o gestor é um autocrata. Então, muitas vezes, estão se percebendo que a distribuição do conhecimento e a utilização do conhecimento por vários componentes de cooperação, ela tem tido um maior êxito do que o tradicional. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no portal RMS News, na nossa bancada, Alberto. Eu que agradeço. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado, falando, portanto, abordando, analisando esta informação que pela quarta vez em 2024 o Estado de São Paulo alcançou um recorde no cenário de empreendedorismo. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, registrou em setembro o maior saldo líquido mensal de empresas abertas desde o início da série histórica em 1998.